Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo a gente vai conhecer duas annotations fundamentais para se trabalhar com Spring, que são @service e @autowired. Essas annotations são usadas para injeção de dependências e a gente vai ver isso melhor ao longo dessa aula. Até o momento a gente apenas conheceu os tipos de variáveis que a gente recebe via query e path_param. Conhecemos também como tratar exceções e agora a gente vai conhecer injeção de dependências com @service e autowired e também vamos aprender a trabalhar com outros tipos de verbos além do get, que é o que a gente utilizou até agora. A gente vai conhecer o post, o put e o delete e para isso, a gente vai conhecer também a ferramenta chamada Postman. A gente já viu um pouco sobre Postman, mas foi bem rápido e agora a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente vai manter a mesma estrutura, eu vou deletar o math e o converter. Esses dois pacotes aqui eu vou deletar, não preciso mais desses caras. Ok, o math controller eu vou renomear para person controller. Enter. Vamos abrir esse cara e a gente vai apagar essa chamada para Simple Math. Beleza. Também vou apagar todas as demais operações. Vamos manter apenas uma que a gente vai se basear nela. Beleza. A gente tem aqui o Request Mapping. A gente recebe Path Variables. A gente vai manter assim por enquanto, mas vamos modificar algumas coisas. Eu vou só salvar isso daqui e vamos criar uma nova classe. Posso parar a aplicação porque o DevTools vai ficar recarregando, né? Beleza, vamos clicar com o direito, New, Package. Vou chamar esse pacote de Model, em que a gente vai armazenar as nossas entidades. Por enquanto não vai ser uma entidade, mas na próxima sessão ela vai adquirir esse comportamento. Aqui dentro a gente vai criar uma nova classe chamada Person. Enter. E o que essa person vai ter? Ela vai implementar serializable do Java I/O. Ele vai sugerir adicionar um default serial version ID. Vamos apagar isso daqui. E ele vai ter 5 atributos. Private long ID. Vai ter também um private string first name. Vou duplicar esse cara, na verdade quadruplicar, né? Esse vai ser o last name, address e o gender. Perfeito. Vamos adicionar um construtor padrão, Alt Shift S, generate constructor. Vou desselecionar todos eles, generate. Não vai ter essa chamada para super. E é isso, apenas o construtor padrão que o JPA exige. A gente ainda não vai adicionar JPA por enquanto, mas em breve a gente vai fazer isso. Agora a gente vai adicionar os getters e setters, mesma coisa, Alt Shift S, generate getters and setters, selecionar todos, menos o serial version e o ID, Alt Shift S novamente, generate hashcode and equals, Enter. Vou apagar isso daqui. Você deve estar se perguntando, poxa, Leandro, mas existe o Lombok. Você não vai usar o Lombok? O Lombok evita você fazer getter e setter. É uma ferramenta muito poderosa, não sei o que e tal. Bom, pessoal, eu tenho duas histórias de projetos que eu trabalhei com Lombok em toda a minha carreira de mais de 10 anos. Nos dois projetos que eu trabalhei que tinha o Lombok, a nossa missão era justamente remover o Lombok. E eu não tenho boas histórias para contar do Lombok e não uso. Em projetos novos eu não incluo o Lombok, não recomendo incluir. E se você quer usar alguma coisa que não exige getter e setter, ou equals e hashcode, ou criar construtor, esse tipo de coisa, sugiro você conhecer ou a linguagem Groove ou a linguagem Kotlin, que elas lidam com isso de uma forma brilhante e eu acho que é melhor do que o Lombok, tem um suporte maior, tem uma empresa maior mantendo. Não recomendo de forma alguma ninguém usar Lombok. Se você usa e gosta, beleza. Todos os dois projetos que eu trabalhei com Lombok foi para remover. Um desses projetos foi para o UOL e
a gente precisou fazer o upgrade de um projeto construído em 2008 e a gente estava fazendo isso em 2017, que era justamente refatorar o projeto e remover coisas que tiravam a performance. A gente teve que remover coisas como string template, remover o lombok, trocar XML por JSON, fazer uma refactoring geral na aplicação e a parte mais sofrida foi justamente com o lombok. Se você acha que eu estou errado, boa sorte, continue usando o lombok, uma hora você vai trombar com uma situação parecida com essa. Aprender lombok não é um desafio dos maiores que existe, você aprende rapidamente e evidentemente existem soluções melhores, como eu já comentei, e uma delas é justamente utilizar uma linguagem como o Kotlin ou o Groove. Beleza? Então, a gente criou a entidade, ou melhor, a classe, que mais tarde a gente vai transformar em entidade quando a gente se conectar à base de dados. Por enquanto, a gente não vai se conectar à base de dados. Agora, pessoal, a gente vai criar uma nova classe aqui em BR com Erudio, new class, e a gente vai adicionar essa classe ao pacote chamado services. O nome da classe vai ser person services. Enter. Perfeito, classe criada. Vamos vir aqui, vou recortar esse atomic long aqui, porque a gente vai simular o ID com esse cara. Perfeito. Agora, pessoal, além disso, a gente vai adicionar um logger. Então, private logger, chamado logger, que vai ser igual a logger.getLogger, essa opção aqui do Java Util Logger. A gente vai usar isso porque recentemente teve o problema do Log4j, então é uma boa esperar estabilizar para depois escolher uma solução desse tipo. Vamos copiar o nome da classe, aqui a gente vai pegar a personServices.class.getName. Aqui falta o ponto e vírgula e era isso. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai adicionar um @service. Para que serve essa annotation? Serve para que o Spring Boot encare esse cara como um objeto que vai ser injetado em runtime em outras classes da nossa aplicação. Na prática, o que isso significa? Significa o seguinte: antes a gente fazia um new, né? Se vocês se lembram, private person services service, que vai ser igual a new, e aí a gente passa o person services. Bom, com a annotation @service, quem vai cuidar dessa instanciação vai ser o Spring Boot. E basicamente, vou duplicar isso daqui e vou comentar essa solução aqui. Basicamente vai funcionar da seguinte maneira: eu adiciono uma annotation aqui chamada @autowired do Org Spring Framework. E o que acontece? Quando eu adiciono essa autowired, o Spring Boot vai cuidar da instanciação. Então, ele vai fazer isso daqui para mim de forma dinâmica em tempo de execução. Para que eu consiga injetar alguma instância com esse @autowired, eu preciso ter a annotation @service ou alguma outra annotation que seja um alias para @component, que na prática é o que todas as annotations injetadas são. A gente vai entender isso melhor mais adiante, mas por enquanto foque apenas nisso. A gente vai voltar nisso posteriormente e revisar, beleza? Então, o conceito básico é esse: a gente adiciona um @service e aí a gente consegue injetar através de um @autowired e o próprio Spring vai cuidar da instanciação, beleza? Tenha isso em mente por enquanto. Voltando para o nosso service, a gente vai implementar um find by ID. Para isso, vamos criar um método público do tipo person, ele vai retornar uma person. O nome dele vai ser find by ID. E ele vai receber uma string ID. Ctrl+ aqui para ele importar o person. Beleza. Não tem um retorno. E a gente vai adicionar esse retorno. Return new
person. Por enquanto vai ser apenas isso. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai retornar um mock. Aqui eu vou adicionar a chamada allogger.info. A gente vai logar uma informação de que a gente está buscando uma pessoa. Finding one person. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai retornar um mock. E antes da gente fazer isso, vou explicar para vocês o que é um mock, se você não sabe o que é um mock. Bom, poderia usar muita teoria e te explicar o que é um mock, mas eu acho que essa imagem aqui vai te explicar melhor do que muita teoria o que é um mock. O mock, pessoal, é uma estrutura de código, normalmente temporária, que sustenta o desenvolvimento do código até que outros componentes estejam prontos. À medida que o projeto vai evoluindo, eles vão sendo removidos. E assim é possível desenvolver um projeto mesmo que outros componentes ainda não existam. Além disso, podem existir mocks permanentes usados em testes automatizados. A gente vai ver esses mocks permanentes mais adiante, mas por hora, pessoal, forçando muito a barra, é o mesmo conceito utilizado na construção civil. Eles usam esses suportes aqui que sustentam a construção até que isso daqui seque e solidifique. E assim que solidifica, eles removem essas estruturas aqui e prosseguem com a construção. Da mesma maneira, a gente faz com os mocks. A gente cria estruturas de código temporárias para sustentar a construção dos demais componentes da aplicação. E à medida que a gente vai desenvolvendo esses novos componentes e a aplicação vai tendo sustentação, a gente vai removendo esses mocks. E claro, quando a gente está construindo testes, a gente cria mocks também. E esses mocks, no caso, são permanentes. Eles são usados para testar um componente específico de software e não para sustentar a construção. Beleza? Voltando para a IDE, vamos implementar esse Find by ID. A gente vai retornar um new person, né? Na verdade, eu vou chamar esse cara de person igual a new person. E aqui a gente vai retornar um person. Beleza? E nesse meio aqui a gente vai implementar esse mock. person.setID. E aqui a gente vai usar o counter .increment and get. Perfeito. E assim a gente vai simular o ID dessa pessoa. person.set. E agora eu vou duplicar esse cara, 4 duplicações, Ctrl Alt setinha para baixo. Primeira coisa, set first name, que vai ser Leandro, set last name, que vai ser Costa, set address, que vai ser Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, e o gender, que vai ser male. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai para o controller e vamos implementar o controller para chamar o serviço, né? A gente vai adicionar um request mapping a nível de controller. Para isso, vamos adicionar a annotation. Vamos fechar o parênteses aqui. E todo esse controller vai ser um mapping para person. Vai ser o endpoint de person. Todas as operações em person vai ser nesse cara. Aqui, pessoal, a gente vai remover esses parâmetros. Vai ter apenas o ID que a gente vai receber para recuperar a pessoa. Vai ser uma request mapping. O método vai ser get. Por padrão, os métodos são get, a menos que a gente especifique, né? Não precisaria adicionar isso daqui, mas a gente vai usar post, put e delete, então a melhor opção é manter. Existem soluções mais inteligentes do que essa, mas por enquanto vamos focar nessa solução. Por quê? Porque eventualmente você vai precisar dar manutenção em código legado e eles usam essa estrutura aqui. Mais adiante a gente vai fazer coisas mais inteligentes. Esse cara produz JSON. Produces, e aqui a gente vai definir media type do Spring Framework, essa terceira opção, ponto application JSON value. Esse cara aqui. Beleza? Ou seja, esse cara produz JSON. Aqui não vai ser um double, vai ser um person de BR com Erudio. Beleza? E vai ser find by ID, recebendo como parâmetro o ID
do tipo string. Então vamos apagar isso daqui. O nome do parâmetro é ID. E a gente pode colocar isso aqui em uma única linha, que agora já fica legível. Beleza. Find by ID. Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer é apenas retornar uma chamada ao serviço. Então, posso apagar isto. E a gente vai chamar o service.findById, recebendo o ID como parâmetro. E era isso. Vou deixar isso aqui comentado, pessoal, só para vocês entenderem como funciona a injeção de dependências. Ctrl+Shift+O para remover os imports não utilizados. E era isso. Vamos executar a aplicação. Só conferir aqui se não tem nada fora do esperado. Beleza, é isso mesmo. Ok, salvar. Voltando ao browser, a gente vai chamar o person/id. Qualquer ID que eu passar vai funcionar, pessoal. A gente está trabalhando com mock, então vai funcionar. Aqui está o nosso mock retornado. Como eu já expliquei em sessões anteriores, esse JSON está sendo formatado dessa maneira porque eu estou usando o plugin JSONview. Se você não estiver usando, instale ele, que aí vai formatar dessa maneira. Vai ficar mais fácil de entender. Se a gente voltar aqui ao log da aplicação, eu acabei limpando aqui, mas voltando ao browser, vamos fazer uma nova requisição, que aí vai imprimir no log o Finding One Person. Isso aqui foi impresso por esse cara aqui. Quer ver? Por esse cara no service. Essa linha aqui. Agora, entendendo um pouco melhor, pessoal, vamos voltar para o controller e eu vou abrir o browser lado a lado. Olha só o que acontece, pessoal. A gente fez uma requisição para person, que é o controller, né? Esse controller aqui. Person pode ter mais de um método. Ele consegue identificar esse método pelo verbo get e pelo fato de ele receber um ID, que é esse cara aqui. Depois que ele recebe o ID, ele consegue fazer o parse da mesma maneira que a gente já aprendeu em sessões anteriores e vai até o serviço e busca a pessoa por ID. Esse cara retorna uma person, que é o que a gente teve como resposta aqui, um JSON com a estrutura de person. Se eu for em Find by ID, onde a gente chamaria o banco, pessoal? A gente chamaria a nossa base de dados nesse ponto aqui. Ó. Nesse ponto aqui a gente chamaria ela substituindo esse mock. Beleza? Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Microservices do zero a Google Cloud Platform com Spring Boot, Kubernetes e Docker. Aprenda a construir arquiteturas de microserviços sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.